A gente mede violência com um número... Eu discordo, eu gostaria que não fosse assim, mas a gente mede número de homicídios para cada 100 mil habitantes ano. Eu gostaria que nós medíssemos também pelo número de roubo também, tá? Porque o cidadão comum, ele é roubado no dia a dia. O motoboy, quem está na rua Interessante, andando, né? Interessante isso. Então, assim, o roubo... E olha, eu vi um dia desse, não lembro o nome do imbecil, tá? Me perdoa usar esse termo, mas eu vi André Sanches, eu acho. Ele disse que todo mundo tem direito a roubar um relógio, né? Eu vi essa porra. Ele está muito equivocado porque o roubo de rua hoje, o relógio não é o patrimônio roubado. O roubo de rua no Brasil hoje, 90% do roubo de rua é celular. E quem tem um celular roubado ou furtado, a vida dele dá uma capotada, assim. Ele acorda no dia seguinte, ele perdeu as senhas bancárias, ele começa a ser vítima de extorsão. Ele tem fotos íntimas e começa a ser vítima de extorsão também pelas fotos íntimas. Isso acontece com muita frequência no Brasil. Ele perde o trabalho dele se ele for um prestador de serviço, se ele for um motoboy, se ele for alguém que presta serviço. Ele não tem mais. Ele passa 15 dias da vida dele, mas a legislação não fez uma previsão do furto de celular, do roubo de celular. Na minha opinião, Derrite, se você voltasse um dia para a Câmara, pelo amor de Deus, uma qualificadora para o roubo de celular ou para o furto de celular. Por favor. Não precisa nem ser de um deputado de direita, não. Pode ser de um deputado de esquerda, preocupado com a sociedade brasileira. Não, segurança pública é super Porque o pobre é que tem o celular roubado, o rico não tem celular roubado. O rico, ele acessa em shopping center, em ruas bem policiadas, ele tem carro blindado, ele está no condomínio. Então, quem tem o celular roubado no trem, no ônibus, na rua, é o pobre. E a vida dele dá uma cambalhota no dia seguinte. Então, o cara falar num podcast... dizer que todo mundo tem direito de roubar. O cara é um louco, né, cara? Um louco, pelo amor de Deus. Eu não consigo concordar com isso também. Eu não sei qual... Em que contexto? Foi esse contexto. Todo mundo tem direito de roubar. Ele falou isso, ponto final. Não tem como tu descontextualizar isso. Ele falou isso, pô. Eu tenho muita dificuldade de concordar. Ele esquece que a vítima do roubo no Brasil, quase sempre, se ele tabular, quase sempre a vítima do roubo é de uma classe mais baixa. O pobre é muito mais roubado que o rico, porra. Deixa eu aproveitar o gancho e falar de roubo e falar de comparações honestas que tem que ser feitas, né? Saiu uma matéria em alguns veículos de comunicação falando que a letalidade policial aumentou desde que o secretário de Segurança Pública... Eu li essa, aumentou em 43%, né? Aumentou em 30%, se eu não me engano, porque o secretário Derrite, do governador Tarcísio e tal. Peraí. Essa porra. Tu tá mandando matar Derrite essa porra. Imagina. Em primeiro lugar... Eu nunca estimulei o confronto. Esse é o primeiro ponto. Pelo contrário. Por mim, se na nossa gestão não tivesse nenhum confronto, seria melhor ainda. 42,9%. Tá valendo essa. 43 tá aqui, aí. Então o que acontece? Mas peraí, o que os caras pegam? Eles pegam o número absoluto. Janeiro, fevereiro e março. O número absoluto de ocorrências de confronto que tiveram resultado morte. Comparam ao ano de 2022. Número absoluto com número absoluto. Agora eu vou para a comparação honesta que tem que ser feita. Eu já falei fora do ar. O número de pessoas presas pelas polícias em São Paulo, janeiro, fevereiro e março, não tem precedente na história da segurança pública. Foram mais de 49 mil pessoas presas em 3 meses de atuação das polícias. Essas prisões, Derrite, elas são... vamos lá. Você está prendendo quem? Se a gente está prendendo certo... Tá. O problema não é prisões em flagrante, prisões por cumprimento de mandado de prisão e prisões de pessoas... foragidas da justiça. Ponto. Tá. Dessas 49 mil... E o moleque com baseado também vai pro espaço? Não, cara, acho que esse cara nem consta como preso, porque esse cara ele vai conduzido e é liberado na hora, é termo circunstanciado, não é preso. Se tiver com alguma coisa em cima, eu vou te levar em cana. Não, pelo amor de Deus. É um paieiro, pô. Tá maluco? Aí, Aqui no Flow, jamais, né? Não tem isso não, pô. Aí a gente faz o seguinte cálculo. Pelo número de confrontos que ocorreram e o número de pessoas que faleceram em virtude... Aliás, número de pessoas que faleceram em virtude dos confrontos, comparado ao número de prisões em flagrantes, eu chego à conclusão de que a cada 650 pessoas presas em flagrante ou presas pelas polícias, nós tivemos um confronto com o resultado morte. E comparado com qualquer ano da história do Estado de São Paulo, é o número mais favorável. Tu sabe dizer que número era esse de pessoas presas no ano passado? Nesse período? A gente está aumentando a produtividade, por exemplo, em algumas regiões, né? Na região central, por exemplo, aumentou a produtividade operacional, o número de prisões em 53%. Caralho. Vamos falar de celular também.
Qual que era uma grande preocupação do início da nossa gestão? Carnaval de Rua de São Paulo. Sabe quantos foliões passaram pelo Carnaval de Rua de São Paulo? 15 milhões de pessoas. Sejam sinceros. Você conhece alguém hoje em dia que não tem um objeto como esse aqui? Ó? Não dá pra viver mais sem isso. Tá, ponto. Guarda essa informação. Nós tivemos, foi o pré-carnaval dia 11 de fevereiro. O carnaval foi na semana seguinte, dia 18. Qual que era a nossa preocupação? Cara, isso aqui vai estourar de roubo e furto de celular e os caras vão vir com tudo para massacrar a gente. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma operação preventiva antes. Claro, envolveu o planejamento, as polícias participaram. Pô, a gente colocou os gradis, teve revista de uma empresa, teve revista da polícia, para evitar que o cara entrasse com garrafa, com faca, objeto pérfuro cortante. Tudo isso faz parte do planejamento. Teve a utilização de 164 drones. O drone fazia um patrulhamento preventivo. O cara olha para cima, vê um negocinho piscando, falou, pô, não vou roubar ninguém aqui, ajudou. Teve caso em que o drone filmou, pô, o cara de camiseta preta ali que tá com a menina, passa para ostensivo. O cara foi lá e pegou a menina com 12 aparelhos celulares. Essa imagem ficou clássica. Viralizou isso daí. É. E detalhe, né? Depois a gente fala sobre essa moça que foi presa aí, tá? Foi então presa... Vamos falar mesmo, até porque eu tô por fora. Ela foi presa, tem um vídeo que viralizou. 12 aparelhos celulares, folgada pra caramba. Pô, meus direitos e tal. 12 celulares roubados, meus direitos furtados. de roubar 12 celulares. Foi presa, foi liberada. Logo depois. Passou menos de um mês. Aí a polícia prendeu ela por tráfico de droga. Vejam o retrabalho das polícias no Brasil. É isso. Aí, nós realizamos uma operação. As polícias, em especial a Polícia Militar. A Operação Adaga. O nome que o Coronel Cássio, comandante-geral da PM, designou para essa operação. Qual que era o objetivo? Captura de procurados que tenham cometido crimes contra o patrimônio, roubo e furto. E o cara é procurado, o cara tem um mandado de prisão contra ele. Esse é o cara que fica atrás da grade mesmo. O cara tem um mandado de prisão, vai ficar preso. Começou a operação do dia 2 de fevereiro ao dia 11 de fevereiro. 9 dias de operação. Cara, quando o Coronel Cássio começou a me mandar o feedback dos resultados diários, eu não acreditava. Deu mais de 150 caras no primeiro dia. Eu falei, se continuar assim, o Coronel Cássio vai bater mais de 1.000 em 9 dias de operação. 1.089 indivíduos foram presos em 9 dias de operação. É um presídio e meio. 700 caras, mais 300 ali. Isso fez com que, no carnaval, nós estamos tirando o cara de circulação, o cara que tem mandado de prisão, o cara que rouba, que furta. Isso culminou com uma redução de 36% do número de furtos e roubos. Aí vem a matéria. Vocês acham que a matéria falou isso daí? Porra, os caras conseguiram reduzir quase 40% o número de roubo e furto. Não, o que a matéria fala? 3.486 aparelhos celulares foram furtados ou roubados no Carnaval de Rua de São Paulo. Pô, nós caímos de 5.471 para 3.486. Eu não estou dizendo que tá ok, tá ótimo, não. Não estou dizendo isso, não estou tapando só com a peneira. Dá para melhorar? Dá, e nós vamos melhorar. Mas, cara, a redução de quase 40%... Não, eu acho que... Isso aí que você está falando, o jeito que a imprensa dá as notícias, meu irmão... Puta que pariu, é feito pra te sacanear, né? Sim. E, porra, eu concordo contigo quando você fala que existe pelo menos mais de uma maneira de analisar uma coisa. E existe pelo menos duas, que é a honesta e a desonesta, né? E, porra, a desonesta é foda, porque tu não consegue... Como é que tu... Ele vem de uma narrativa que, independente do que você tá fazendo, você pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo. Aquela narrativa vai ser construída pra te sacanear. É isso. Né? E assim, você tá falando de 15 milhões de pessoas aqui. A gente falar que 3.100 aparelhos celulares foram roubados... É 0, alguma coisa. Mandou bem, cara. Parabéns. Não, e detalhe, quer ver um outro dado? 996 foram recuperados e devolvidos pra vítima, que fez o BO. Entendeu? Foi que essa... O que é mais incrível ainda. Só essa garota, essa que foi presa, ela foram 12 mais um vítimas. dado legal, e todos os autores estão soltos. Possivelmente nas audiências de custódia. Isso aí, cara. Esse é um dado maravilhoso. Isso daí é um problema no Brasil. Esse é um dado cara. bom de falar. Isso é um problema. Isso acontece, Pimentel, vou supor aqui, tá? Isso acontece porque a lei é branda. Olha só, nós tivemos oportunidade, tínhamos uma bancada, não vou chamar bancada da bala, não gosto de falar sobre, mas nós tínhamos uma bancada de direita que poderia ter focado na redução da violência, em ações de prevenção, em legislação nova e moderna. Derrite, você fez isso, tá? A questão da saidinha, ok, parabéns, foi 10. Mas boa parte de colegas de direita
gastaram um tempo no plenário falando de todes e de identidade de gênero e botando peruca na cabeça, sabe? Calma aí, amigo. Vamos focar. Qual o problema do Brasil hoje? Redução de carga tributária, geração de emprego, combate à desigualdade social, combate à violência. Mas, pô, não dá mais tempo de a gente perder tempo lá no plenário falando de coisas assim, não dá, cara. Papel da direita hoje, propor ações efetivas que possam gerar prevenção à violência. Não estou falando de armamento, não. Estou falando de combate à saidinha de banco, fim da saidinha de banco, de pena para quem furta celular, né? Uma pena mais... Hoje a PM do Rio prendeu a mulher que mais furta celular no Rio de Janeiro hoje. Foi presa pela PM hoje. É a 5ª vez que a PM do Rio prendeu a mesma mulher. Caralho. E aí não tem polícia do mundo que resolva, pode pegar a rota, o BOP, a New Scotland Yard, a polícia de Nova York. Mas eu tenho lá um promotor e um juiz que, com certeza, eu sei que a lei é branda, mas eles passam a mão na cabeça assim, que eles podem aplicar a lei com mais vigor. Eles podem. O STF fez isso agora. Prendeu um montão de gente lá em Brasília invadindo o prédio público, não prendeu? Todo mundo na audiência de custódia ficou em cana. Aí eu vou te dar um exemplo aqui, mais interessante. O terrorismo no Rio Grande do Norte. O Estado foi vítima de uma facção criminosa. Durante 7 dias, as pessoas não saíam de casa. O turismo foi impactado e vai continuar sendo impactado nos próximos 12 meses em função dessa ação, né? Os bandidos tocaram terror em Natal e nas cidades do interior. A Polícia Militar agiu bem, foi rápida, tá? Prendeu 300 bandidos em Natal e 60% desses bandidos, né? Vou chamar de suspeitos, foram soltos em audiência de custódia. A polícia errou tanto assim, quem estava na rua, no meio de uma guerra civil, as pessoas trancadas em casa. Tá basicamente dizendo que a polícia errou em 60%. Não pode ter errado. É um agente da autoridade que fez um concurso público, que sabe avaliar, sabe que é uma prisão em flagrante, né? Sabe qual é o contexto da prisão. Eu tenho absoluta certeza que algum juiz do Rio Grande do Norte ele foi benevolente. E pode ter certeza que esses bandidos vão ser presos de novo pela PM nos próximos dias, viu? Então, assim, a governadora lá, Fátima Bezerra, ela pediu ajuda ao governo federal, a Força Nacional foi para o local, mas, sinceramente, não precisava. A polícia local, se ela tivesse, assim, motivada pelo governador, vamos lá, ela resolvia isso com muito mais rapidez. E o Estado do Rio Grande do Norte não precisava ter passado por isso, né? Mas, Igor, é bom lembrar também que é um Estado que há alguns meses, nas eleições, né? No dia que o resultado do pleito saiu, as cadeias comemoraram, né? E é incrível. Como é que um preso pode comemorar a eleição de um governador, de um presidente? Não faz sentido para mim. Se todas as cadeias do Brasil, você conversa com a agente penitenciário... Fala para mim claramente. Você vai... Olha, eu conversei ontem com um agente penitenciário de Goiás. Eu perguntei, cara, eu preciso saber de você. No teu estado, no dia do resultado da eleição, a cadeia virou? Porra, Pimentel, os caras foram abaixo, comemoraram. Não faz sentido isso. Como é que assassinos, fascínoras, bandidos podem comemorar a eleição de um governador ou de um presidente? Pô? Tem alguma coisa errada aí. Na comunicação, sabe? Nas intenções, né? As pessoas têm que estar atentas a isso, né? Devem estar atentas a isso. Tá? Isso sim, aí que eu também acho que tem que estar Aqui teve comemoração na eleição? Tem uns vídeos que rolaram aí, aqui né? no teu estado? Teve sim. Teve os vídeos aí, né? Agora a gente não sabe a veracidade. Comemoraram o Tarcísio ou Lula que eles comemoraram? Não, a questão do governo federal, né? É o Brasil todo, cara. Brasil, foi comum. Agora, isso que o Pimentel tá falando... É que assim, ó, rapidinho, Merrit. Você tá dizendo... Você tá meio que assim... Meio que associando uma benevolência do Lula com bandido. Olha só, talvez o Lula não tenha dito isso em momento algum, acredito que não tenha dito. Tá. Mas o bandido entende que ele sinaliza alguma coisa positiva. Ou assim pelo menos mais branda, Exato. isso? Assim como a Fátima Bezerra também, olha só. Os bandidos do Rio Grande do Norte, eles pediram condições melhores nos presídios. Tá? Que eram precárias mesmo. Eram sub-humanas, posso dizer assim, tá? E o bandido tem que ser tratado com dignidade quando está preso, eu concordo com isso. E os bandidos reclamaram. E não teve retorno do governo do Estado. Então eu não posso afirmar que a Fátima, que é a governadora, ela foi conivente com os bandidos, porque não foi. Não foi. Se teve algum acordo, acho que não teve, ele não foi honrado pelo governo. Mas os bandidos, sim,
comemoraram a vitória dela e do presidente Lula Entendi. naquele momento, tá? São situações difíceis e delicadas para conversar, viu, Igor? Você falou, são 2, 3 versões, a verdadeira e a falsa. Eu vim para cá e muita gente falou, tu vai no Igor, fala da ida do Dino Vamos falar à sobre favela isso. da Maré. Tá? Posso falar? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos. O Derrite ia falar não sei o que aí. É isso que aconteceu aí da questão da audiência de custódia do Rio Grande do Norte. Mas tu não vai escapar de me contar essa porra. É reflexo do sistema de justiça criminal no Brasil, que envolve vários atores aí nesse cenário. A gente tem o criminoso no Brasil, ele não tem medo nenhum de ser preso, porque existe uma infinidade de benefícios que geram um estímulo para que ele ou entre na vida delituosa ou, se já está, permaneça nela. Eu vou explicar isso. Primeiro, Isso qualquer um, Derrite, assim. qualquer tipo de modalidade criminosa. Independente de classe. Porque assim, tem Qualquer o uma. bandido do colarinho branco. Também. Então. Mais ainda, esse cara ele tem Esse dinheiro mais pra... ainda. Mas por quê? Porque como que os países desenvolvidos resolveram o problema da segurança pública? Vamos pegar o exemplo clássico lá de Nova York, Rudolph Giuliani, tolerância zero, etc e tal. Estados Unidos, ele adotou uma política, além da tolerância zero, encarou o crime como uma atividade econômica. E é uma atividade econômica. O crime é uma atividade econômica como outra qualquer, como ter um podcast, como vender cachorro quente. O criminoso, ele toma uma decisão racional quando ele vai cometer um delito, e ela é baseada em critérios econômicos. O que ele ganha financeiramente com isso? Quem escreveu isso foi Gary Becker, escreveu a Teoria Econômica do Crime. O cara escreveu em 1968, em 1992 ele ganhou o Nobel pela obra dele. E ele falou o seguinte, em países onde a criminalidade é muito alta, é porque o custo do crime é muito baixo. Vamos fazer uma análise no Brasil, custo do crime. Dados do Ministério Público de São Paulo do ano de 2021. A cada 100 crimes de roubo, esse crime que o Pimentel falou que assola a maior parte da população, o cara vem com um revólver, rouba o celular. Cada 100 crimes de roubo, quantos chegam na fase de pena? O cara é apenado. Chuta aí. Vamos lá. Os dados de 2021 do Ministério Público de São Paulo. Vou chutar baixo, hein? 30. 1,98%. 2 Que isso? de cada 100. É isso aí. Tá inventando, Derrite. Dados do Ministério Público. Tô brincando. Então o cara pega, ele faz... Aí, peraí. Vamos pensar, não nos 98 que não chegaram na fase de pena. Meu Deus, Vamos cara. pensar nesses 2 caras que foram apenados. Aham. O cara passou já por um filtro aí numa coisa chamada audiência de custódia, liberou metade. Vamos pros outros. Chegou na fase de pena, vamos concentrar esforço nesses 2. Vamos analisar o custo-benefício, que é o que o criminoso analisa, tá? Esses 2, o cara tem direito a visita íntima, saída temporária, em alguns casos, não são todos, sejamos honestos, auxílio reclusão e progressão de regime, que é uma coisa que eu tentei combater lá de maneira intensa e não consegui. O que é a famosa progressão de regime? Você é condenado a 12 anos de prisão. Quanto tempo você acha que você fica no regime fechado? Eu vou chutar 5. Se ficasse, seria assim uma evolução gigantesca. O cara não fica 2 anos preso. Então o cara progride para um regime chamado do regime fechado. Primeiro que só fica preso no regime fechado quem comete uma pena, um crime cuja pena ele recebe uma pena de 8 anos ou mais. Menos do que isso, ele já começa respondendo no semiaberto ou no aberto. Aí ele progride de regime para o regime semiaberto. Ele sai durante o dia e volta dormir no sistema prisional. E depois ele progride para um outro regime chamado regime aberto. Olha que aberração. O cara é condenado, ele está na rua aí. Condenado, cumprindo pena em regime aberto. Que pena que ele cumpre? 0. Ele vai a cada 3 meses lá no fórum criminal dizer, tô aqui, tô vivo. Aí, São Paulo é o estado que você vive hoje, não é? Interessa para você saber o número de condenados que estão cumprindo pena em regime aberto. Sim. Quantos você acha? Porra, tu faz essas perguntas aí, se eu erro de muito toda vez, sei lá quantos. Mais de 300 mil condenados em regime aberto estão aí na rua. Todos os dias. Aí isso é um dado impactante. A gente falou assim, olha, a gente tem que começar a produzir conteúdo científico, cara. Para mostrar que o problema não é... O sistema de justiça criminal no Brasil não funciona e não é só problema de polícia. Também a gente não está aqui para esconder os eventuais erros e defeitos. A gente precisa evoluir. Ok. Aí o Major Vilardi, que hoje trabalha com a gente lá na Secretaria de Segurança Pública, na assessoria da Polícia Militar, é um oficial da Polícia Militar, mestre e doutor em Direito Penal pela USP e tal.
Ele pegou o curso de mestrado profissional da Polícia Militar, os capitães que estão fazendo o céu para ser promovido a major, falou, gente, vamos fazer uma análise de saída temporária aqui? Vamos pegar o período de saída temporária de abril de 2021, no dia 8 de abril, vamos testar para ver as prisões em flagrante em todo o estado e fazer uma análise criteriosa nessas prisões. A PM prendeu nessa data, 8 de abril de 21, cerca de 200 e poucos criminosos, presos em flagrante, e aí fez-se análise. Percentual de indivíduos presos pela polícia que deveriam estar sob a tutela do Estado. Ou o cara era procurado pela justiça, ou o cara deveria estar cumprindo pena em regime fechado, ou estava cumprindo pena em regime aberto. 47% das prisões. 47% das pessoas presas, dos criminosos presos em flagrante... Já deviam estar presos. É isso. Tá. Ou sob a tutela do Estado. Aí o número foi tão alto que falou, peraí, tem que fazer uma contraprova. Vamos pegar o dia 5 de agosto do mesmo ano, 2021. Cerca de 200 e poucos criminosos foram presos. E aí o percentual foi de 50%. Então, se tem uma instituição que cumpre seu papel e faz o seu trabalho e precisa da ajuda, e foi por isso, respondendo a sua pergunta, pô, o que você foi fazer na Câmara? Cara, eu era policial, bicho. Eu tava na rua todo dia enxugando gelo. Policial no Brasil não tem a sensação de que enxugar gelo, tem a certeza absoluta. Continua enxugando gelo. Cara, não é possível que não tem ninguém lá e foi em período de saída temporária. Não tem ninguém que vá levantar a bandeira dessa saída temporária, que comprovadamente aumenta o número de indicador criminal. Ah, mas só 8, 10% não voltam para o sistema prisional. Só. De 150 mil que saem, só 10%. São só 15 mil que não voltam para cadeia. Pô, meu, isso aí a sociedade não aceita. Tem que prender de novo depois. Retrabalho.